Olá, meus amores, tudo bem? E aí, povo guerreiro, povo estudioso? Estou eu aqui de volta para mais uma dica da primeira fase da OAB. Lembrando a vocês que a nossa matéria é Direito Processual Civil e eu sou a professora Nelise Muniz. Sempre à disposição de vocês para juntos, com a nossa equipe do Gran Cursos, tá? Alcançarmos o quê? Aquela carteirinha vermelhinha e vamos alcançar com certeza. Bom, a nossa dica de hoje vai falar da oposição, que é um dos procedimentos especiais, que está lá no capítulo dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Eu vou trazer uma parte que eu entendo, que eu já vi, inclusive, em algumas questões de algumas outras bancas, e acho que isso aqui é possível, muito possível de estar onde? Na primeira fase da OAB de vocês, lá na parte de Direito Processual Civil. Vamos comigo? Muito bem. Vamos falar aqui rapidamente do conceito da oposição. A oposição ela é um instituto processual necessário para que um terceiro, que não era parte, ou seja, ele não era autor e nem réu, no processo em que autor e réu estão litigando, possa esse terceiro que intervir no feito com o intuito de se eximir de consequências advindas de decisões. Primeiro eu estou trazendo uma explanação geral para vocês, para depois a gente entrar onde? Na minha dica, onde eu acho que pode ser que vai ter uma questão quase certa. Voltando. Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês. A e B estão em litígio, por exemplo, disputando uma propriedade. C ingressa em juízo para dizer que a propriedade pertence a ele e não a A e nem a B. Assim, tem lá o artigo 682, quem pretende no todo ou em parte a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá, até ser proferida a sentença, oferecer oposição contra quem? Contra ambos, contra A e B. E se C vai oferecer oposição contra A e B se torna o quê? A e B se torna um litisconsórcio passivo necessário, ok? Beleza? E até quando ele poderá, qual é o lapso temporal do autor para opor essa ação de oposição? Até a sentença, até ser proferida a sentença. Também ele poderá se opor sobre o todo, sobre a coisa toda ou parcial. Isso aqui é importante, viu, gente? O todo ou parcial. Beleza? Vamos comigo, então. Portanto, deixa de ser tratada na modalidade de intervenção de terceiros, que era lá no 73, isso aqui não existe mais, e passa a oposição a ser tratada onde? Lá nos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Por que eu trouxe essa observação? Porque eu já vi diversas questões da primeira fase da OAB em que ele diz que... exemplo, a oposição é tratada na parte do capítulo de intervenção de terceiros. E está errado, tá? Então, essa vai estar errado. Que ela agora é aonde? Nos procedimentos especiais. Esses são tipos de peguinha que a FGV gosta de fazer com vocês lá na primeira fase. Tudo bem? Vamos nós. Então, autor e réu serão o quê? Os opostos. E eles passam a ser litisconsórcio passivo necessário. O opoente, lembra do exemplozinho que eu trouxe o C? A, B e C. O opoente será C, aquele que vai oferecer a oposição contra ambos até proferida a sentença. Desse modo, o opoente não adere a nenhum dos polos da relação processual, tá? Essa ação tem natureza jurídica de ação cognitiva. Por isso que ele não é nem autor, nem réu. Quem? O opoente, tá? Ele não é nem autor nem réu naquela ação que eles estão litigando, A e B. Ele não vai substituir, não vai haver uma substituição processual, tá? Vai haver o quê? Uma ação de cognição, uma ação de conhecimento, para que o juiz conheça e decida quem realmente tem razão, se é C ou se é o litisconsórcio, se é A e B,
que agora passaram a ser litisconsorte no polo passivo. Tudo bem? Continuando. Então, vamos lá. O artigo 683 diz: o opoente deduzirá ao pedido em observação os requisitos exigidos para a propositura da ação. Que requisitos são esses? Lá no 319 e 320, que dá a petição inicial. Então, agora, após uma visão geral sobre a oposição, vem a minha dica de hoje. Tá legal? Eu fiz todo um levantamento, uma visão geral da oposição, do conceito, para a gente chegar à nossa dica de hoje. Vamos lá. Está lá no parágrafo único do artigo 683, a nossa dica. Tá? Parágrafo único do artigo 683 do CPC. Vamos lá. Distribuída a oposição por dependência, serão os opostos, aqui, ó, os litisconsórcio passivo, citados na pessoa de seus respectivos advogados, para quê? Para contestar o pedido no prazo comum de 15 dias. Gente, esse parágrafo único tem 2 linhas. Vocês estão vendo aqui comigo? Mas tem várias especificidades capciosas. Para quê? Para a FGV pegar vocês, mas não vai pegar, porque a professora Nelise trouxe logo esse parágrafo único e vocês não vão cair nessa pegadinha de banca, não, ok? Vamos comigo aqui. Olha só, primeira coisa é que a ação de oposição, ela é distribuída por dependência. Dependência onde? Na ação principal. Naquela ação principal em que estavam litigando A e B sobre aquela propriedade que eu dei um exemplo, que fosse, eles estavam litigando sobre uma propriedade. Então, ela é distribuída por dependência, apesar da ação de oposição vai ser uma ação de cognição, ela é distribuída por dependência na ação principal. Dependência, primeira coisa. 2, os opostos, eles vão ser citados. E aonde, gente? Na pessoa de seus advogados. Olha só, apesar de já haver uma ação em que A e B estão litigando aquela propriedade que eu dei como exemplo, tudo bem? Eles não serão intimados, não. Porque isso aqui é o quê? É uma ação de cognição, que agora C é o autor e A e B passaram a estar no polo passivo. Então, eles serão citados. Mas eles vão ser citados de que forma? Na pessoa de seus advogados. Isso aqui, gente, é muito capcioso. Dá para fazer um peguinho, vocês não vão esquecer. 3, a contagem, olha meus asterísticos aqui dizendo tanto que é importante. A contagem de prazo comum para os opostos. Olha só, apesar de ser um litisconsorte, a contagem de prazo que eles têm para contestar, o prazo é comum. Não vai obedecer à regra do artigo 229 do CPC de prazo em dobro. Por quê? Porque esses litisconsórcios, apesar de ser um litisconsórcio passivo necessário, eles são distintos, tá? O que for bom para B pode não ser bom para A. O que trouxer de negativo para B não quer dizer que vai trazer para A, ou vice-versa. Então, esse prazo é comum. Por isso que o prazo não é em dobro, ok? Beleza? Vamos lá. Então, a contagem de prazo comum para os opostos e, portanto, afasta a regra do artigo 229, que essa regra fala da contagem em dobro para litisconsortes. Ok? Vamos lá. Bons estudos para vocês. Essa é a nossa dica de hoje. Estou no fórum de dúvidas para qualquer dúvida que vocês tenham. Espero que vocês tenham gostado da dica. E até o nosso próximo encontro, a nossa próxima dica. Beijo, bons estudos. Tchau.